Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Tesouro Nacional mede o buraco que a Previdência provoca nas contas dos estados. Só no ano passado foram mais de 100 bilhões de reais. Deputados aprovam a medida provisória da liberdade econômica. Uma aposta em menos burocracia para gerar mais empregos. A Câmara aprova urgência para votar um projeto que prevê prisão para investigadores e juízes. As bolsas de valores caem com o temor de uma desaceleração da economia mundial. 3 dias depois de uma derrota nas urnas, o presidente da Argentina anuncia até congelamento do preço da gasolina. E uma jovem embarca numa travessia do Oceano Atlântico para protestar contra as mudanças climáticas. O Jornal Nacional está começando. Está livre o caminho da medida provisória da liberdade econômica para a apreciação do Senado. Os deputados terminaram de votar agora há pouco os destaques ao texto e rejeitaram todos. O texto base foi aprovado com folga ontem à noite. Foram 345 votos a favor, 76 contra e uma abstenção. Para conseguir esse resultado, a equipe econômica e o relator enxugaram bastante o texto. Retiraram pontos polêmicos ou que poderiam ser considerados inconstitucionais. E a proposta ficou muito parecida com a versão enviada pelo governo em abril. O texto base aprovado libera o trabalho aos domingos, mas deixa claro que o trabalhador terá obrigatoriamente um domingo de folga a cada 3 domingos trabalhados. As folgas semanais devem ser preferencialmente aos domingos, mas quem trabalhar num domingo ou feriado terá que receber o pagamento em dobro ou ganhar uma folga durante a semana, como é hoje. O texto principal estabelece ainda o fim da necessidade de alvarás para pequenos comerciantes e prestadores de serviços, como costureiras, por exemplo, a carteira de trabalho digital, e que documentos públicos digitais passam a ter o mesmo valor de documentos originais. Já o e-social, sistema que reúne os dados trabalhistas, fiscais e previdenciários dos trabalhadores, vai ser substituído por um sistema simplificado. Segundo o relator, com as mudanças, brasileiros vão ter mais facilidade para abrir um negócio. Vamos poder trabalhar de maneira formal, porque o excesso de normas, o excesso de regras que o Estado lhe impunha, muitas vezes obrigava a que ele atuasse de maneira informal. A sensação que ele tem agora é que ele será legalmente um empresário no Brasil. Hoje cedo, o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica se reuniram com empresários, advogados e economistas para discutir os próximos passos da medida provisória, que ainda terá que passar pelo Senado. O secretário de Desburocratização comemorou a aprovação da proposta na Câmara. Disse que os impactos devem ser sentidos imediatamente, que a MP vai gerar um crescimento adicional do PIB, a soma de tudo que é produzido pela economia do país. A MP 881 vai ter um impacto em até 10 anos, em gerar mais de 3 milhões e 700 mil empregos e também impactar em crescimento do PIB em mais de 7%. Isso é um crescimento muito expressivo. Esse ano, por exemplo, poderia dobrar o PIB se tivesse sido introduzido no início do ano. Então é um impacto muito forte. O governo tem pressa porque essa medida provisória perde a validade no fim do mês. A Zileide Silva acompanhou também a votação dos destaques agora à noite. Tem informações para a gente ao vivo. Oi, Zileide, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a medida provisória caduca, perde a validade no próximo dia 27. Por isso, toda essa pressa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em votar os destaques, que poderiam alterar o texto aprovado ontem à noite. Foram apresentados 12 destaques. Alguns da oposição queriam excluir da medida provisória a autorização para o trabalho aos domingos. Todos foram rejeitados. Assim, concluída a votação da medida provisória aqui no plenário da Câmara, a medida segue agora para o plenário do Senado. E se os senadores não mexerem no texto, a medida provisória segue, então, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Renata, Bonner. Obrigada, Zileide. Como se diz, a bola agora, então, está com os senadores. Então, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu hoje pela primeira vez para tratar da proposta da reforma da Previdência e aprovou os nomes de convidados para audiências públicas.
Serão 2 semanas de audiências. A primeira na segunda-feira com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. A lista de palestrantes inclui também o ministro da Economia, Paulo Guedes, representantes dos magistrados, policiais, servidores públicos e sindicatos de trabalhadores. A votação do relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB, na Comissão de Constituição e Justiça, está agendada para o dia 4 de setembro e a conclusão do processo no plenário do Senado para o dia 2 de outubro. A previsão é promulgar a reforma até o dia 10 de outubro. É uma matéria que exige muito de nós, um senso de responsabilidade de cada um de nós. E também não custa lembrar que é uma matéria que hoje povoa a mente e os corações de todos os brasileiros. O relator Tasso Gereissati já prepara uma outra proposta de emenda à Constituição que estenda os efeitos da reforma da Previdência aos servidores públicos de estados e municípios. Essa nova PEC será votada separadamente. O déficit da Previdência de estados e municípios não para de crescer. É sabido que os estados e municípios estão em dificuldades fiscais e com perspectiva de enormes prejuízos na questão da Previdência. Na Câmara, hoje foi o primeiro dia de discussão do projeto que cria novas regras de aposentadoria e pensão para os militares das Forças Armadas. O governo encaminhou o projeto dos militares separado da proposta dos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, sob o argumento de que a carreira deles tem uma série de especificidades. O projeto tem que ser votado primeiro na comissão especial. Pelo regimento, pode ir direto para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara se não houver um pedido formal dos deputados. Os gastos para cobrir o rombo da Previdência são responsáveis por grande parte do desequilíbrio nas contas dos estados. Um levantamento do Tesouro Nacional mostrou o tamanho desse problema. Os estados não fizeram o dever de casa e 2018 foi mais um ano amargo para as contas públicas em todas as regiões do país. Até a gestão encerrada no ano passado, os governadores gastaram mais de 100 bilhões de reais só para cobrir o rombo das previdências estaduais e, assim, pagar aposentadorias e benefícios. O déficit aumentou 8% em relação ao ano anterior, um buraco recorde nas contas e que vem crescendo desde 2015 em todos os estados. O peso da folha de pagamento é tanto que 12 estados já estouraram o limite máximo de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclui também quem está na ativa. Ou seja, eles usaram mais de 60% do que arrecadaram para pagar o gasto com o funcionalismo. A lei diz que o Estado tem 8 meses para reequilibrar as contas e que a fiscalização cabe aos tribunais de contas estaduais e às assembleias legislativas. O Estado pode ficar impedido de receber transferências e contratar empréstimos, e o governante poderá até responder por crime de responsabilidade. Outros 4 estados estão bem próximos desse teto. Somente 2 estados e o Distrito Federal estão com essa despesa abaixo do limite de alerta, que é de 54%. E esse descontrole nas contas tem um preço. O governante que não adotou medidas para reduzir esse gasto nem cortar cargos não tem escolha. Ele vai deixar de investir em obras e melhoria dos serviços para cobrir o que está no vermelho. Em todo o Brasil, o investimento público nos estados está estagnado. O valor investido em 2018 foi o mesmo registrado em 2017. O secretário do Tesouro Nacional faz um alerta. Quando um Estado brasileiro está gastando excessivamente com pessoal ativo e inativo, vai faltar dinheiro para serviços essenciais que a população espera do Estado, como serviços na área de segurança pública, de transporte público, saúde e até educação. Então, é uma situação muito séria, é uma situação muito grave. Se nós queremos ajudar o Estado, temos que ajudá-los a fazer uma reforma da Previdência e controlar a despesa com o pessoal. Essa é a única maneira de os estados se ajudarem a si próprios e nós termos equilíbrio fiscal. O levantamento do Tesouro também mostra a dificuldade que os estados têm de pagar suas dívidas e fazer empréstimos com o aval da União, que barateia o custo. Os estados têm de estar abaixo do limite de endividamento para contar com o aval do Tesouro. Somente 10 estados estão aptos a pegar esses empréstimos.
Essa economista diz que esses dados confirmam a urgência de incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Os estados ficaram de fora. E essa é a grande perda dessa reforma, porque o problema dos estados não só é muito grande, como ele vem se acelerando de uma forma muito preocupante e vai levar estados, um após o outro, ao colapso se não fizermos a reforma em estados e municípios. A gente precisa arrumar a casa, é que nem a gente dentro de casa. O que adianta eu ficar me endividando se as minhas despesas são maiores do que o meu salário? Uma hora isso vai dar errado. O temor de uma recessão nos Estados Unidos derrubou os principais índices das bolsas de valores no mundo todo. Se você conseguiu guardar um dinheirinho esse mês e quer investir, uma opção é comprar títulos da dívida americana. Significa que você vai financiar uma parcela da dívida que os Estados Unidos têm e eles prometem devolver o dinheiro com juros em 2, 10, 30 anos. O normal é que se você vai deixar seu dinheiro com eles por 10 anos, queira ganhar mais do que se fosse deixar só por 2, né? Só que hoje de manhã, o de 2 anos estava rendendo mais do que o de 10. O nome disso é inversão da curva da taxa de juros. Isso acontece porque quem tem muito dinheiro está com medo que a economia fique mal das pernas logo e não está mais afim de deixar o dinheiro parado lá por tanto tempo. Nos últimos 60 anos, toda vez que ficou mais vantajoso investir nos Estados Unidos a curto prazo do que a longo prazo, a economia entrou em recessão. Aconteceu aí em 2007 e logo depois... A crise já começa a mudar os hábitos dos consumidores na maior economia do mundo. Por causa desse medo, o principal índice da Bolsa de Nova York caiu hoje 3,05%. Mas para entender o medo, a gente tem que olhar o tabuleiro do mundo. Os Estados Unidos e a China estão numa guerra comercial, cobrando cada vez mais tarifas um do outro para comprar e vender produtos. Aí a China passou a produzir menos, e isso tem impacto na Alemanha, que tem montadoras e fabricantes de máquinas e equipamentos em território chinês. E anunciou hoje que a economia deles encolheu no último trimestre. Se no próximo for assim de novo, eles estão oficialmente em recessão. E o medo é horrível, faz com que as empresas investam menos, o que gera menos emprego, a população fica com menos dinheiro para comprar, o que gera um ciclo em que os mais prejudicados, no fim das contas, somos nós. E esse medo de que a economia mundial ande mais devagar repercutiu aqui também. O principal índice da Bolsa de Valores caiu quase 3%. O dólar subiu para R$ 4,03, o maior preço desde o fim de maio. No fim da tarde, o Banco Central anunciou que vai voltar a vender dólares no mercado à vista, o que não acontecia desde 2009. O BC vai vender a moeda americana e imediatamente comprar o mesmo valor em contratos com vencimento futuro vinculados à cotação do dólar. O Brasil tem hoje quase 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. A situação da Argentina também tem preocupado os investidores. 3 dias depois da derrota nas eleições prévias, o presidente Maurício Macri tentou melhorar a popularidade com uma série de medidas. Maurício Macri começou o discurso pedindo desculpas. Disse que ficou muito abalado com o resultado das primárias, uma prévia da eleição presidencial. O presidente foi derrotado por uma larga vantagem pela chapa liderada por Alberto Fernandes e pela ex-presidente Cristina Kirchner. O pacote anunciado hoje, segundo Macri, deve beneficiar 17 milhões de argentinos. Entre as medidas estão o aumento do salário mínimo em 25%, um bônus equivalente a R$ 340 para funcionários públicos, aumento de repasse para programas sociais e ainda o congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias, ou seja, até depois das eleições que acontecem no fim de outubro. O pacote vai custar o equivalente a quase 3 bilhões de reais, agravando a situação das contas do país. A Argentina enfrenta uma grande crise econômica. A inflação nos últimos 12 meses passa dos 55%. Só nesta semana, o peso perdeu quase 1/3 do valor frente ao dólar. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás somente da China e dos Estados Unidos. Mas os negócios com o país vizinho têm caído desde que a crise começou. Este ano, as nossas vendas para lá já tiveram queda de 40%. Entre os setores mais atingidos aqui está o automobilístico. As vendas para a Argentina caíram mais da metade. A Argentina já vem num período de recessão. Ano passado o PIB já caiu 2,5%, então já teve um impacto negativo para a economia brasileira.
Parte da nossa frustração com a atividade econômica, principalmente na indústria, tem a ver com a Argentina. A Argentina continuar em crise não ajudaria o Brasil a sair. A seguir, deputados aprovam urgência na votação do projeto que prevê prisão para investigadores e juízes. E uma jovem cruza um oceano em defesa da terra. A Câmara dos Deputados aprovou urgência no projeto de lei que prevê punições para integrantes dos 3 poderes, inclusive a prisão para investigadores e juízes. A urgência foi colocada em votação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e aprovada por deputados de 18 partidos, 342 votos a 83. Apenas 2 legendas foram contra, Cidadania e Novo. Podemos e PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, liberaram as bancadas para votar como quisessem. Agora, o projeto do abuso de autoridade pode ser votado a qualquer momento no plenário. O relator na Câmara é o deputado Ricardo Barros, do Progressistas. O Senado aprovou, em 2017, o texto do ex-senador Roberto Requião, do MDB. O projeto prevê punições a integrantes dos 3 poderes e tipifica cerca de 30 condutas como abuso de autoridade. Entre elas, decretar prisão de forma expressamente contrária à lei, deixar de dar habeas corpus quando ele for manifestamente cabível, com pena de 1 a 4 anos de prisão, pedir abertura de inquérito sem indícios de crimes, 6 meses a 2 anos de prisão. O texto diz que a divergência na interpretação de lei, na avaliação de fatos e provas, o chamado crime de hermenêutica, não configura por si só abuso de autoridade. Se a Câmara aprovar o projeto sem mudanças, o texto segue para a sanção presidencial. Investigadores e juristas afirmam que a proposta tem efeito negativo em operações e em decisões judiciais. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores alerta que o projeto inibe as investigações. Isso pode sim atingir casos em curso, casos complexos, operações inclusive que envolvem o combate à corrupção, na medida em que conceitos muito abertos, muito subjetivos, passam a caracterizar abuso de autoridade. A Associação dos Magistrados Brasileiros disse que a necessária punição a quem atue com abuso de autoridade não pode servir, sob qualquer pretexto, a intimidar ou, de qualquer forma, subtrair a independência do Poder Judiciário e seus juízes, que tanto realizam no combate à corrupção, na garantia dos direitos fundamentais e na consolidação da democracia. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil entende que o texto gera interpretações subjetivas, que podem cercear o trabalho dos juízes. Se o juiz der uma decisão e essa decisão estiver errada, ela pode ser revista do ponto de vista recursal. Isso nós fazemos todos os dias, faz parte da atividade jurídica. O que o juiz não pode é ser punido penalmente por decidir de uma maneira que amanhã ou depois venha a ser modificado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, rebateu hoje o pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República, que tenta suspender o inquérito que apura ofensas à corte. O inquérito é alvo de críticas dentro da própria corte e por parte de juristas por não ter participação do Ministério Público e porque o relator, Alexandre de Moraes, foi designado por Toffoli e não sorteado, como ocorre nas demais apurações. Em documento enviado ao ministro Luiz Edson Fachin, relator do pedido da associação, Toffoli defendeu o inquérito e afirmou que ele visa a apurar ofensas em toda a sua dimensão e não apenas ações isoladas. Toffoli afirmou que Alexandre de Moraes destacou que o escopo da apuração inclui vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo. Ontem, Fachin pediu para que Dias Toffoli marque o julgamento. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitou denúncia contra o sargento reformado do Exército, Antônio Vaneir Pinheiro Lima. Ele virou réu por sequestro, tortura e estupro de Inês Etienne Romeu, em 1971. A Justiça concluiu que não há prescrição, porque se trata de um crime contra a humanidade.
A chamada Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio, era um dos centros de tortura mais violentos da ditadura militar. Nós não conseguimos contato com o sargento reformado. A Polícia do Rio indiciou 2 filhos da deputada federal Flor de Lis, do PSD, pela morte do pastor Anderson do Carmo. Lucas e Flávio dos Santos vão responder por homicídio qualificado do pai. No quarto de Flávio, a polícia encontrou a arma do crime. Segundo investigações, o motorista que aparece na imagem com Lucas também o acompanhou no dia da compra da arma. E Flávio foi junto, em outro veículo. Uma jovem de 17 anos é a mais recente vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Segundo a família, Margarete Teixeira ia para a igreja com um filho de 1 ano no colo e morreu baleada durante um tiroteio ontem à noite. O bebê foi ferido de raspão no pé. Nos últimos 5 dias, pelo menos 6 jovens morreram baleados no estado. Em 4 casos, durante confrontos de policiais com bandidos. 2 barcos com mais de 500 migrantes estão à deriva no mar Mediterrâneo, sem autorização para atracar num porto da Europa. ONGs da Espanha e da França resgataram esses migrantes ao longo de 2 semanas. Hoje, a justiça italiana autorizou uma das embarcações a entrar em águas territoriais do país, mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que vai bloquear o barco e multá-lo em até 1 milhão de euros. Uma adolescente da Suécia partiu hoje para uma viagem de 2 semanas pelo Oceano Atlântico num barco sem combustível e sem banheiro. Alguns vão para onde o vento sopra. Greta Thunberg tem passos mais estruturados. A ativista recebeu um convite para uma conferência da ONU sobre o clima lá nos Estados Unidos. Mas tinha um problema. Ela não viaja de avião, um baita poluidor. A solução foi ir pelo mar. Os painéis solares e as turbinas submarinas vão gerar toda a energia do barco. O veleiro Malísia não queima nenhum combustível sujo. O motor a diesel é só para caso de necessidade. O balde é o banheiro desse barco sem aquecedor, fogão, chuveiro. Greta, o pai e os tripulantes vão retirar o sal para beber a água do mar. Ela conta que não precisa de conforto e acha que no máximo vai ficar enjoada. Mas o que revira o estômago dela é o aquecimento global. Greta começou a faltar às aulas de sexta-feira no ano passado para cobrar de governantes ações contra as mudanças climáticas. E desencadeou um movimento mundial infanto-juvenil de greve pelo clima. A Greta partiu hoje daqui do Reino Unido para essa viagem de 2 semanas. Ela já foi chamada de a musa do apocalipse pelos conservadores mais radicais e a resposta dela foi a seguinte: as pessoas não precisam ouvir as crianças, mas todo mundo tem que escutar a ciência. O capitão lembrou que nem todo mundo tem condições de viajar de barco, mas cada um pode fazer pequenos gestos pelo meio ambiente. A menina de 16 anos tem tudo para chegar como um furacão nos Estados Unidos. Donald Trump é um dos que duvidam dos alertas dos maiores cientistas do mundo. A recepção do presidente americano não deve ser calorosa, mas não é esse o clima que preocupa a Greta. Aqui no Brasil, numa capital, no centro-oeste, começou a substituição de mais de 10 mil árvores. O que tem derrubado motos e feito carros derraparem é essa frutinha roxa, o jamelão. Há 20 anos, a Prefeitura de Goiânia plantou milhares de pés. Fazem sombra, são bonitos. Se essas frutinhas caíssem apenas aqui no canteiro central, não teria problema nenhum. Afinal, aqui na terra elas acabam secando e não trazem problema para ninguém. Acontece que muitas vão parar no meio do asfalto e aí é acidente na certa. Os veículos esmagam os jamelões. Quando chove, vira uma graxa. Jamelão com água, ó. Isso aqui é um perigo enorme para o motociclismo, até para os veículos. O Adelei perdeu um irmão assim. Edmundo passava de moto por essa avenida. A pista estava cheinha de jamelão. Ele perdeu o controle, subiu no canteiro, bateu na árvore e morreu. É triste, né, pensar isso, acontecer uma tragédia dessa, uma frutinha pegar e matar uma pessoa querida da gente. Agora as árvores estão com os dias contados. É uma mega operação em vários bairros. Em 5 segundos, um jamelão a menos em Goiânia.
Na capital, existem 13 mil árvores da espécie. Os técnicos da Agência de Meio Ambiente estão mapeando casos mais urgentes, ou porque os pés estão doentes, ou porque tem muito galho sobre o asfalto. Porque aí pode ter o risco de queda, né? Então é o caso, você vê que já é uma árvore com uma certa idade, ela já está no fim de ciclo dela mesmo. A Agência Municipal de Meio Ambiente está plantando espécies nativas do cerrado entre os pés de jamelão. Quando as mudas estiverem maiores, mesmo os pés de jamelão saudáveis serão cortados. Será uma substituição gradativa, né? Só se retirará uma árvore quando a outra que foi plantada, uma muda que foi plantada, ela atinge um tamanho bom e exerce um papel de árvore, né? Os jamelões agora vão ficar só em praças e jardins, bem longe do trânsito. No Nordeste do Brasil, áreas enormes foram dominadas por uma paisagem seca e canais de irrigação estão abandonados. Na grande área que antes era tomada por um coqueiral, hoje não existe mais plantação. Os coqueiros começaram a morrer por causa da seca dos últimos anos. Era muita produção, todo esse coqueiral produzindo. Era o carro-chefe aqui do perímetro. Essas áreas chamadas de perímetros têm estrutura de irrigação para a produção agrícola. Mas mesmo com o sistema, em muitos, a água que foi acumulada nos reservatórios este ano não consegue chegar até onde precisa. O perímetro irrigado de Pentecoste, por exemplo, foi construído há 45 anos e o sistema de irrigação ainda é o mesmo. A água que sai dos reservatórios deveria ser distribuída por meio de canais. O problema é que na maioria dos trechos eles estão assim. São quilômetros e quilômetros tomados pelo mato, por onde a água já não passa mais. Os canais secundários, os menores, também estão quebrados em várias partes. Quebrou tudo, aí não veio mais água. Quando agora do ano passado, quando veio começar a botar mais uma águazinha, mas já nós não temos mais estrutura para vir para água aqui mais, de jeito nenhum. O Ceará concentra a maior quantidade de perímetros do governo federal no Nordeste. São 14 dos 37 que existem na região. A maior parte enfrenta os mesmos problemas. Em Varjota, no norte do estado, os produtores também sofrem com a falta de manutenção dos sistemas. A estrutura dele, as bombas, os motores, já estão obsoletos. Hoje, quando nós tivemos um pane no motor, numa bomba, não se encontra mais peça de reposição, não existe mais. Nos últimos 7 anos, a área cultivada nos perímetros federais no Ceará caiu até 70%. E a produção, principalmente de frutas, passou de 243 milhões de reais em 2013 para 126 milhões de reais no ano passado. O DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, diz que a maior dificuldade para produzir nos perímetros ainda é a pouca água nos reservatórios, mas reconhece os problemas de infraestrutura. A gente precisa fazer obras para recuperação e modernização das mesmas. Olha, a gente tem uma perspectiva que para o próximo ano a gente consiga trazer algo para o orçamento. O Diego perfurou poços e investiu na própria irrigação. Foi a única forma de garantir uma boa colheita. A gente está tentando tirar um empréstimo, né? Para a gente ampliar o nosso coqueiral. É a única forma, né? Mas tem que ser assim, que é para a gente produzir e tirar o sustento, né? As temperaturas despencaram no sul do Brasil. Na Serra Catarinense fez 8 graus negativos em Urupema, mas a sensação térmica no ponto mais alto da cidade chegou a 14 abaixo de zero. A massa de ar polar também derrubou os termômetros em 13 cidades gaúchas. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana Marques. Boa noite, William Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, a gente ainda vai ter temperaturas bem baixas, com geada entre Cachoeira do Sul e até a região de Curitiba, também aqui na Serra da Mantiqueira. Curitiba vai ser a mais gelada do país, com mínima de 4 graus. Aqui em São Paulo vai fazer mais frio que fez hoje cedo, 9 graus amanhã, 12 em Belo Horizonte, também em Campo Grande, 15 em Goiânia e em Rio Branco. Porto Alegre e São José dos Pinhais, no Paraná, tem risco aí de nevoeiro nos aeroportos, mas durante o dia o sol aparece em quase todo o país. Possibilidade de chuva aqui, ó, nessa faixa mais ao norte do Brasil, também entre Natal e o leste da Bahia. No Nordeste, falando para quem gosta do calor agora, máximas aí entre 27
Nordeste, 34 graus. No Norte, se vira nos 30 e daí para mais. Em Brasília, máxima de 24, agora Sudeste e Sul ficam com mais frio que calor mesmo. E entre o norte do Rio de Janeiro e o recôncavo baiano, ventania amanhã, podendo chegar aos 70 km por hora. Chuva volumosa aqui no leste da Bahia, inclusive em Salvador. E por lá, os próximos dias também vão ser bastante chuvosos. Onde está frio, volta a esquentar para quem não gosta desse tempo aí mais gelado. É o caso aqui de Curitiba até o fim de semana, também de São Paulo. No sábado, máxima por aqui de 27 graus e no Rio de Janeiro até 33 graus no domingo. Então, para quem já estava aí reclamando do friozinho, tem essa informação aqui que é um alento, Bonner. Não conheço ninguém que reclame do friozinho no Rio de Janeiro, Eliana. Você me aqui tem muita essa gente. pessoa. Tá bom, até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, a adrenalina dessa noite de semifinal na Copa do Brasil. Hoje tem semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense em Porto Alegre. Boa noite, Kleber Machado. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Bonner falava com a Eliane sobre o friozinho. Aqui em Porto Alegre está um friozinho de 9 graus para o jogo. Então é bom que tenha adrenalina mesmo. É o segundo capítulo das semifinais. Na semana passada houve a vitória do Internacional contra o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. Hoje o Grêmio recebe o Atlético Paranaense no dia 4, jogos de volta. O Grêmio tem 5 títulos da Copa do Brasil, tenta o 6º para se igualar ao Cruzeiro e tem no banco de reservas um cara especialista em ganhar títulos pelo Grêmio, o Renato Gaúcho. Como jogador, como treinador, Copa do Brasil, Libertadores e comanda o time hoje contra o Atlético do Thiago Nunes. Thiago Nunes que foi campeão com a equipe paranaense o ano passado da Copa Sul-Americana. Em campo, a gente pode destacar 2 estrelas. Do Grêmio, o camisa da seleção brasileira, o Everton. O Cebolinha, que ficou tão famoso com o título da Copa América há um mês. E do outro lado, um garoto bom de bola, o Bruno Guimarães, que tem só 21 anos. Então é bom que tenha muita adrenalina, porque o jogo hoje daria nome de filme, né? É o Imortal Tricolor contra o Furacão. É o que a gente vai acompanhar daqui a pouco, logo depois de A Dona do Pedaço. Renata, Bonner. Se protege aí do frio, Kleber. Bom jogo para todo mundo. E depois do futebol, tem o Profissão Repórter e Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.